Olá, tudo bem? Sou Gislene Teixeira, especialista em relacionamento e sexualidade, mediadora e conciliadora de conflitos. E eu vim aqui para falar sobre um assunto que tem aparecido com muita frequência, que são casais. Eu sou mediadora de conflitos e eu atuo, atendendo conflitos também de casais, aliás, principalmente de casais. E o que aparece com bastante frequência é que os casais eles não se entendem na questão da sexualidade mesmo, do sexo em si. Então a mulher não quer transar, o marido reclama ou vice-versa, enfim, não tá ajeitando muito, as coisas não estão se encaixando muito. E isso aparece com bastante frequência. Ainda agora há pouco eu estava na internet, eu estava lendo sobre isso. Então é algo muito recorrente e isso tem me chamado bastante atenção porque realmente são casos repetitivos. Então assim, a mulher não quer transar por N motivos e aí o marido reclama. E aí às vezes o marido me chama e fala assim: Gislene, conversa com a fulana, porque, sabe, eu tô ficando literalmente na mão, eu não sei mais o que fazer, eu vou ter que tomar outras atitudes e ela não me ouve, assim, não dá para conversar, a coisa não engrena. Você pode conversar com ela? Às vezes é a mulher que me chama e fala assim: Gislene, dá para você conversar com ele? Porque ele quer transar todo dia, ou ele quer transar com muita frequência, é uma frequência que para mim não é interessante, não é confortável, não é agradável, não é o que me satisfaz, tá excessivamente, né? Você pode conversar com ele? Então é muito interessante porque os dois lados às vezes me colocam no meio do caminho. Ele pede para eu falar com ela e ela pede para que eu fale com ele, e os dois estão pleiteando ajustar a mesma coisa, sendo que nem sempre, na verdade, querem ajustar. Às vezes, para uma das partes, aquela frequência daquele modo está bom, né? Mas ela quer que converse com o parceiro, ele quer que converse com ela, normalmente é ele que quer que converse com ela, porque para ela está bom não ter sexo, mas a cobrança dele é que está incomodando. Então ela que toma uma atitude de falar: dá para você intervir aqui e fazer a conciliação, porque do jeito que tá, a coisa vai desandar. Eu fiz algumas anotações para comentar algumas coisas. Relacionamento, eu sempre falo, eu acho que em todos os vídeos, todos os programas de rádio, de televisão, em todos os lugares, relacionamento é construído. E essa construção, eu tô cada vez deixando mais claro, cada vez eu tô desenhando mais a situação para ver se fica mais fácil, né? Antes eu só falava que era construído, agora eu tô vendo que eu preciso colocar mais alguns adjetivos, porque parece que não está claro isso para as pessoas. Então, eu estou tentando colocar um tijolinho a mais para ver se fica mais óbvio, né? Então, o relacionamento é construído e essa construção, ela é compartilhada, ela é conjunta. Não adianta só um querer construir e o outro não, ficar só parado e assistindo, que não vai acontecer nada, né? É interessante que se tenha uma conversa franca e com bastante integridade sobre o que de fato está acontecendo. Olha, você não quer transar, isso está me incomodando, ou você quer transar demais e isso está me incomodando. Exponha as expectativas, né? Porque o que eu vejo é que cada uma das partes tem uma expectativa quanto ao comportamento sexual, à frequência sexual, da prática sexual, que não é a mesma do outro parceiro. Então é preciso que seja exposto claramente, objetivamente, qual é essa expectativa, né? Em termos comportamentais, em termos emocionais, o que está acontecendo. Então isso precisa ser realmente colocado
em pratos limpos, né? Colocado para discussão mesmo, abrir para discussão. Nessa questão comportamental, que eu falo das expectativas comportamentais, eu falo de norteadores de mudanças. Do jeito que está, não está bom. Então, precisamos mudar. O que é que nós vamos mudar, né? Quais são esses norteadores de mudança que são necessários? Então, é preciso que seja comunicado. E precisa ser comunicado de forma afetiva, mais afetiva e menos invasiva. Esta comunicação, ela precisa ser firme, porém flexível, né? Isto é, precisa encontrar um ponto de equilíbrio para que a pessoa não fique rodeando o assunto, rodeia e não chega no ponto necessário, no ponto que precisa ser abordado, mas que também não seja intransigente, que não seja rude, que não seja inflexível. Então precisa de flexibilidade com firmeza. E é preciso que se dê o tom, sim. Qual é o tom desta mudança? O que de fato precisa mudar sem que haja esse rodeio todo, né? É interessante, é importante, é necessário que sejam esclarecidos quais são os papéis de cada uma das partes neste relacionamento. Porque quando chega nesse ponto que me chamam para fazer a mediação, principalmente na questão de relações sexuais, é porque esses papéis não estão claros, né? O que eu espero, são as expectativas. O que eu espero, o que o outro espera, por que não está acontecendo, por que deixou de acontecer, ou o que aconteceu no meio do caminho que a coisa desandou, né? E é necessário que isso seja colocado, exposto, para que tenha uma convivência saudável, porque não está tendo, né? Quando me chamam é porque já não tem mais. Isso eu tô falando das pessoas que chamam, né? Um profissional como eu, como vários outros que fazem exatamente a mesma coisa. E os que não têm ou às vezes não têm o conhecimento de que existem esses profissionais, ou não existe a disponibilidade, não existe o recurso financeiro, não existe várias outras questões, e eles resolvem por eles mesmos, e muitas vezes a coisa desanda de determinada maneira que não tem mais como reatar, né? Não tem como retomar as rédeas desse relacionamento. Então é preciso colocar essas questões, pontuar, para que tenha um relacionamento de maneira saudável, né? Eu sempre falo dos combinados. Esses combinados eu tenho feito com muita frequência entre os casais, né? Que são os contratos de expectativas. Quais são os contratos de expectativas? Quais são as cláusulas que a gente coloca? Como que a gente pontua para formar esse contrato de expectativa? Casamento é um contrato. Outro dia eu sentei e falei, vamos fazer um contrato de expectativas. A esposa olhou pra minha cara, olhou pra cara dele, tipo... Aí eu vi que ela tava meio perdida. Eu falei assim, tá tudo bem? Ela falou assim, eu tô meio assustada, porque é um contrato de expectativas. E ela estava assustada com o termo, né, contrato. Eu falei assim, o que é o casamento? O casamento é um contrato. E as cláusulas desse contrato, muitas vezes ela não é exposta, de fato, ela não é esclarecida, ela não é clara, ela não é objetivada, e fica tudo meio perdido, e aí que a coisa começa a desandar. Então, fazendo um contrato de expectativa, cada um sabe quais são as suas expectativas e a do outro também, e tudo fica bem mais fácil. É preciso também que o espaço, né, cada um tenha o seu espaço, para que se sinta confortável até para colocar essas questões todas. Porque o que eu vejo muitas vezes é que não existe espaço sequer para o diálogo, sequer, e menos ainda, né, para uma abordagem conciliadora ali, conciliatória. É preciso num relacionamento que tenha um espaço para que a pessoa se sinta confortável, para que ela se sinta acolhida. Esse acolhimento, ele deve existir em todos os momentos, né? No momento de dor, no momento de estresse, no momento de tristeza, no momento de angústia, de perdas, ou simplesmente no momento do cansaço do dia a dia. A pessoa precisa se sentir acolhida, ela precisa se sentir envolvida, né? E muitas vezes esse espaço não existe dentro de casa. É onde a pessoa fala, nossa, eu prefiro ficar trabalhando, virar à noite, mas eu não quero ir para minha casa, porque eu não gosto de ficar na minha casa, né? E também precisa do espaço
para quando tudo estiver bem, né? Para compartilhar as fantasias, os prazeres, as alegrias, as conquistas, o dia a dia prazeroso, chegar e contar, abre um vinho, faz o jantar, ou sei lá o que, ou senta, pega uma bacia de pipoca e compartilha as alegrias, né? Apesar do cansaço do dia a dia, tem pontos positivos. Agora, se não tiver esse espaço, tudo fica muitíssimo mais difícil. Esse diálogo que eu tô falando que precisa haver, né? Ele precisa ser conduzido de maneira bastante empática, precisa ter empatia, né? Precisa entender o outro naquele papel, naquela função, naquele momento, por que ele está ansioso, por que ele está angustiado, por que ele está triste, por que ele está feliz. Então, a empatia é um ponto primordial e ela caminha ali juntinho com o diálogo, né? São pares perfeitos. As emoções, positivas ou negativas, ou não tão positivas ou não tão negativas, elas são, né? Não é que elas precisam, elas são de uma maneira ou de outra, querendo ou não, elas são compartilhadas. Então, quando chega no ponto de, ele não quer transar, ela não quer transar, perdeu o tesão, tá, vamos entender então, né? Perdeu o tesão por quê? O que aconteceu que não tem mais tesão, não tem mais vontade, não tem mais libido, não tem, sabe? Eu prefiro virar pro canto e dormir do que fazer um carinho. E sexo não é só penetração, mas é o carinho, é o conforto, é o aconchego, é o acolhimento, é o dormir de conchinha, é abraçar, é estar junto, é o toque, é o beijo. E por que não tem mais, né? Agora, tem uma questão, né? O tesão, essa questão toda que eu coloquei, precisa ser genuína. Se não for, se for aquela coisa, por exemplo, eu escuto muito esse relato. Gislene, olha, eu não tenho a mínima vontade de transar com ele, mas eu transo por obrigação, porque senão ele vai me encher o saco. Eu vou fazer porque assim ele fica quieto, tá? Ele fica feliz e tá tudo bem. Mas ela não está. E óbvio que o parceiro percebe. Claro que isso é transparecido, né? Do mesmo jeito, quando você tá muito afim, a pessoa percebe. Quando você não está nada afim, a pessoa também vai perceber, porque ninguém é bobo, né? Tá vendo o que você tá fazendo ali só pra cumprir tabela, né? Eu escuto com bastante frequência. Eu vou fazer para cumprir, né, a obrigação, fazer o meu papel ali no relacionamento, no casamento. O pior, aí a coisa começa a pegar, né? Eu vou transar, eu não quero, mas eu vou transar para ganhar alguma coisa, ou para deixar de perder, ou simplesmente para manter algo, seja lá o que for. Eu não vou abrir, senão esse vídeo vai durar 1 hora, né? Mas ganhar, deixar de perder ou manter algo. E esse algo pode ser muitas coisas, né? Então, assim, por que não? Então, é preciso entender por que perdeu o seu tesão, por que perdeu a vontade, por que não quer mais transar, né? Por que não existe mais essa troca, esse afeto, esse carinho, a cumplicidade, a reciprocidade? O que foi que aconteceu no meio do caminho que não tem mais? Então, é preciso que tenha, assim, uma conversa honesta para que vocês possam abrir o jogo, abrir o coração, abrir a alma, abrir a vida e que vocês possam se entender. Mas sexo não é tudo em um relacionamento, mas é grande parte, é uma parte extremamente importante no relacionamento, porque um casamento sem sexo, e aí, como é que fica, né? Espero que quem esteja nessa situação, que esses pontos que eu coloquei sirvam para refletir, né? Comece a pontuar de fato, comece a pensar o que está acontecendo, por que ele está me tratando assim, por que eu comecei a tratá-lo assim, por que as partes não se juntam mais, por que as coisas não estão se encaixando mais. Então comece a refletir e veja o que é que está acontecendo. As coisas precisam ser resolvidas, não dá para ficar empurrando com a barriga, porque lá na frente, né, se for sendo empurrada, lá na frente, o que era simples para se resolver fica muito mais complexo, muito mais difícil e muito provavelmente não dá mais para resolver. Espero ter ajudado. Beijocas. Tchau, tchau.